Olá pessoal, meu nome é Maria, eu sou psicanalista e hoje eu decidi compartilhar o meu testemunho com vocês. A minha decisão de vir até aqui compartilhar com vocês foi justamente por viver um relacionamento abusivo. Há 10 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar sobre narcisismo, sobre manipulação. Quando eu me vi dentro desse relacionamento, eu confesso a vocês que eu realmente não entendia por que aquele homem tão maravilhoso, tão encantador, ao mesmo tempo ele era uma pessoa tão destrutiva na minha vida. Como que ele tinha o poder de me fazer me sentir tão bem e ao mesmo tempo ele tinha o poder de destruir automaticamente minha vida, meus sonhos, a minha própria existência. Com tudo isso eu fiquei pedindo a Deus um caminho, o que eu poderia fazer para me libertar daquilo, já que eu não sabia o que eu estava vivendo. Eu precisava de uma linha, eu precisava entender o que aquilo significava, já que ao mesmo tempo parecia um sentimento tão forte e ao mesmo tempo uma dor e uma solidão tão grande. Foi quando eu ouvi pela primeira vez um testemunho de Marcos Lacerda. E o título era Manipulador. Essa frase me impactou e eu ouvi esse vídeo por várias vezes, seguidamente, até eu entender que sim, eu estava vivendo dentro de um relacionamento abusivo. Ali eu comecei a minha busca por cura, por tentar sair, porque eu não tinha para onde correr, a não ser Deus. E Ele foi o caminho, porque quando eu me senti sozinha, eu o busquei. E sim, o manipulador, ele tira você da tua vida, dos seus amigos, do seu trabalho. Então, se você que está aí do outro lado, você vive um relacionamento desse, vale a pena você parar e se auto-olhar. Vale a pena você se perguntar, o que eu estou vivendo? Afinal de contas, o que leva nós, mulheres e homens também, o que leva a gente a aceitar tão pouco do ser humano? O que leva a gente a nos anularmos por outra pessoa, se não é uma manipulação? Tá? Então, assim, quando eu comecei o meu relacionamento com esse rapaz, eu abri mão de tudo. Aos poucos ele me convidava para sair da minha cidade, para sair do meu círculo de amizade, para sair de perto da minha família. E me colocou numa redoma, onde era só eu e ele. E isso foi muito difícil, porque quando ele conseguiu esse tal objetivo, aí vieram as humilhações e ao mesmo tempo a exaltação. Ele me tratava como se eu fosse a mulher mais importante do mundo, a mulher mais linda do mundo e ao mesmo tempo a pior das piores mulheres que existia no mundo. Então tudo isso se tornou uma contradição, do qual eu não tinha outro sentimento a não ser a loucura. Porque como aquilo se explicava? Como que você vive dentro de um relacionamento onde segundos você é uma princesa? E menos do que um segundo você é tratada como se você fosse um lixo. Aquilo tudo mexeu muito comigo, me deu um nó, né, na mente e fui buscar. Quando eu vi esse testemunho do Marcos Lacerda, eu fui estudar, fui tentar entender e comecei a ter muita sede de busca por explicação, até que eu cheguei dentro da psicanálise. A psicanálise foi a minha salvação. Ela me fez entender exatamente tudo o que eu tinha vivido, não só em ter entrado num relacionamento abusivo, mas ela me fez entender principalmente por que eu entrei num relacionamento abusivo. Por que eu era uma presa tão fácil? Sim, porque quando uma pessoa dessa se aproxima de vocês, o manipulador ele não procura qualquer pessoa. As vítimas dele são escolhidas a dedo. Ele sabe exatamente a tua fragilidade, ele sabe a tua carência e ele vem te oferecendo exatamente o que você precisa ouvir. Não é nem o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. Como você necessita daquilo, você se sente acolhida, você se sente amada, você se sente respeitada. Quando ele junta tudo isso, todas essas informações, ele vai usando contra você mesma. E dentro do seu lar, você se imagina qual inferno eu entrei, qual foi a porta que eu errei de casa, porque não tem como, não tem outra explicação. Porque ele começa com te dando muito, mas também quando ele começa a tirar, ele tira o principal, ele tira a sua essência, ele tira a tua capacidade de acreditar em você mesmo. E talvez você que esteja me ouvindo agora, você fale, comigo é diferente.
Eu sou muito segura, eu sou uma mulher muito autêntica, muito determinada. Eu sei exatamente o que eu faço, o que eu vivo. Sim, eu também já fui essa mulher. Eu também já tive esse pensamento e eu também já me vi como essa mulher aí, muito bem posicionada em todos os sentidos da minha vida. De repente eu vi que eu caí numa armadilha de uma fragilidade sem explicação. E não teria como eu sobressair se eu não tivesse buscado um Deus. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um Pai, de um Senhor que nos guarda e que está sempre pronto para nos ajudar. E eu o busquei, incessantemente eu busquei por misericórdia, para que Ele me ajudasse. Então, quando esse vídeo chegou até mim, foi como uma tábua de salvação. Aquilo não seria o suficiente, claro, mas seria o caminho. Porque quando você entende o que você está vivendo, você tem uma linha de raciocínio. Então é só você estudar, você buscar, você se sentir mesmo curiosa para se entender, para se autodescobrir. Né? Você sentir que você precisa ser humilde para você poder olhar para dentro. E às vezes nem é a falta de humildade, é a falta de coragem mesmo de nos reconhecermos. Quando a gente olha ao retrovisor, talvez a gente encontre coisas que a gente gostaria de não lembrar mais. Talvez você esteja mexendo em dores que você gostaria que ficasse abafada lá atrás, né? Que ninguém tocasse mais no assunto. Afinal de contas, levantar esse tapete é você encontrar, muitas vezes, a menina carente. A menina que foi machucada ou que foi deixada de lado. A menina que precisou de um abraço de um pai ou de uma mãe. A menina que precisava ser acolhida. E para você se autodescobrir, vem essa dor, porque começa a sangrar dentro de você. Então você entende, poxa, eu já estou sofrendo tanto, para que eu vou levantar isso aqui? Acredite, para se curar, para você chegar à cura, você precisa voltar lá atrás. Você precisa entender o que te levou, o que nos leva, mulheres e homens, o que nos leva a viver com uma pessoa que nos fere. O que nos leva a viver um casamento por tantos anos, não estou fazendo apologia ao divórcio, por favor. Mas eu quero levantar a bandeira do autoconhecimento, de você poder acreditar, eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser amada, eu nasci para ser cuidada, sim, porque você também está disposto a cuidar e amar e a respeitar o teu parceiro. E o casamento tem que ser essa parceria. Se o outro não está fazendo dessa forma, algo está errado. Algo está errado e está na hora de você olhar para você. Está na hora de você não aceitar as pequenas migalhas da vida. Está na hora da gente nos reconhecer como princesas, já que somos filhas de um rei. Não aceitarmos migalhas, mas buscar. Isso não quer dizer que vamos romantizar a vida como um todo. Não, em todo casamento vocês vão ter problemas, eu vou ter problemas, a gente vai ter discordância e tudo bem, está tudo certo. A única coisa que hoje eu acredito que a gente não pode aceitar é viver dentro de uma submissão onde só o outro pode e você não. Onde o outro te descredibiliza, onde o outro vai te diminuir para se sentir melhor. Porque é isso que o manipulador faz. Ele precisa do teu sorriso, ele precisa da tua alegria. Sim, porque se você não tivesse essa luz, ele não te buscaria como vítima. Ele precisa, ele necessita da tua dor para que ele possa viver. E, infelizmente, eles também são uma pessoa doente. Mas não cabe a nós a nos anularmos por causa dessa pessoa, que talvez você esteja do lado e se pergunte, mas já que eu o amo, não seria certo eu tentar ajudá-lo? Sim, porque pela lógica a gente vai por aí. Mas não consegue se ajudar um narcisista. Infelizmente. Cientificamente, você não consegue encontrar a cura para eles. Você vai terminar como louca de todo esse contexto familiar, de todo esse contexto de vida, mas o pior não é ser vista como louca pelo teu vizinho, pelo teu parente, pelo teu amigo. O pior é você ter a certeza que você perdeu o que é mais importante de você, a tua essência, o teu sorriso, a tua credibilidade como pessoa, como você se olhar no espelho e você se reconhecer. Por isso, essa minha decisão de vir até aqui e compartilhar com vocês. Eu espero que da minha forma de falar do meu problema, encontre vocês, toque a história de vocês,
que desperte, que vocês olhem e entendam, que se identifique. É isso que eu quero, essa é a palavra certa. Eu quero que o que eu estou tentando mostrar aqui hoje, você seja um espelho, assim como aquele vídeo do Marcos foi para mim, do Marcos Lacerda, que esse vídeo também seja um espelho para vocês. E que eu consiga segurar na mão de cada um de vocês e falar, olha, tem cura, você pode sair. É fácil? Não é fácil, é muito difícil. Porque se livrar de um manipulador não é só simplesmente você sair dele, mas é você trabalhar depois do divórcio, todos os dias, para você se reconstruir. Mesmo você sendo uma mulher extremamente autêntica, segura e muito determinada. Porque ele passa para você que você não é ninguém, que você não tem valor e que jamais você vai conseguir sobreviver sem ele. E, infelizmente, o nosso cérebro, ele acolhe essa informação. E quando essa informação chega até a gente acredita que a gente não é capaz. E é muito sutil você conseguir descobrir isso em você. Porque quando eu saí desse relacionamento abusivo, veio a luta. Eu fiquei 5 anos sozinha comigo mesma para me auto-restabelecer, me encontrar. E eu não sei se isso foi tão bom para mim. Porque mesmo depois de 5 anos sem me relacionar com absolutamente ninguém, só comigo mesma, a solitude é muito bom. Mas eu acho que não foi tão bom. Porque quando eu voltei a me relacionar com outra pessoa, eu entrei na dependência emocional, sem que eu percebesse. Sem que eu percebesse, eu endeusei essa outra pessoa como se ela fosse a minha salvação. Como se ela fosse o par perfeito. Sim, porque eu passei a acreditar que eu não mereço algo melhor. Então aquilo era o suficiente, aquilo era o máximo que eu merecia. E é mentira. Né? Nosso cérebro nos sabota. Isso é mentira, a gente merece o melhor. Então a psicanálise, ela me deu esse caminho de olhar para mim mesma e falar, Cida, você está mentindo mais uma vez para si própria. Se liberta dessa menina, dessa falta que está aí lá atrás. Aí vocês vão entender quando eu começar a dar continuidade no meu testemunho e eu conseguir voltar lá atrás e falar o que me levou a cair nesse relacionamento abusivo. Mas mesmo assim, como eu saí dessa pessoa e entrei no relacionamento, entrei na dependência emocional. E eu costumo dizer que a dependência emocional ela é pior do que você estar com um manipulador. Porque você está sofrendo e você sofre mais do que todos, porque aquilo te sufoca, aquilo te mata, você sente necessidade, literalmente, do outro respirando ali do teu lado, você sufoca o teu parceiro, porque assim, ele não tem culpa. Ele não tem culpa. E o fato da nossa dependência, a gente acaba sufocando o outro. Com isso, ele vai se afastando cada vez mais, e a gente vai ficando meio que desesperada por perder aquele único pontinho de luz que poderia nos ajudar. E é tudo mentira. Isso é uma grande mentira do cérebro, né? Dessa carência que a gente precisa ser tratada, precisa trazer para o nosso agora e ver que não. Então eu comecei a fazer alguns exercícios comigo, procurei ajuda e identifiquei que sim, que eu nem amava o outro. Esse relacionamento eu nem o amava. Talvez eu queira bem, talvez eu respeite, talvez eu ficaria com a pessoa. Mas sim, foi aí quando eu olhei para mim, tive coragem de me olhar no espelho e falar, Cida, definitivamente você não precisa dessa migalha. Você é filha de um rei. Você não precisa disso. Você precisa ser amada. Não se permita aceitar apenas isso. Porque isso são migalhas. Então, por favor, não aceite as migalhas. Eu vou dar um exemplo de... Tava um Natal, a gente foi passar o Natal na casa do pai dele. E, claro, eu subi, fui me trocar. Quando eu desci, o pai se referiu a mim como a mulher mais bonita da festa. Eu fiquei um pouquinho desconfortável, lógico. Mas tudo bem, era o pai dele, tudo bem, estava só a gente em família. E eu agradeci, dei um pequeno sorriso. Aparentemente, ele normal, sentei do lado dele, a gente começou na noite. E eu vi o desconforto. Conforme o pai dele conversava ou fazia alguma pergunta, eu via que ele ficava desconfortável. E teve uma hora que o irmão me fez uma pergunta. E eu respondi normal, o irmão estava com a noiva do lado, uma mulher muito bonita. E começamos, mas eu sentindo alguma coisa, eu não entendia. Óbvio que até então eu não entendia.
tivemos as trocas de presente, depois que um certo horário, ele falou, vamos para o quarto. E quando entramos no quarto, então começou uma sessão de tortura. Algo inexplicável acontecia ali naquele quarto comigo. Porque ele começou a me fazer acusações tão absurdas, assim, e eu não conseguia, porque para uma pessoa que não é manipulador, é muito difícil você criar essa ponte que alguém está com ciúme do próprio pai. Como assim? Do meu sogro. Então, assim, para mim era difícil acreditar que era ciúmes. Eu gostaria de entender por que aquele comportamento. Até que ele falou que quando eu desci, eu sorri demais para o pai dele. Aí realmente minha mente bugou nessa hora. Porque assim, era para ser antipática, era para ser simpática, eu realmente não conseguia entender. E eu fiquei tentando indagá-lo, buscando explicações. Mas por quê? É seu pai. E ele falou, foram horas de tortura. Ali foram horas de tortura psicológica. E o que mais me deixava louca naquela situação é que eu não queria acreditar que tudo aquilo era realmente ciúmes do pai e do irmão. O pai, muito bem casado, né? Seu pai com sua mãe do lado, e o irmão também com sua noiva, uma mulher linda que estava do lado dele, e ele achou assim que o irmão estava dando em cima de mim. Foram horas, quando eu já não suportava mais, a ponto de ter pego as malas para vir embora. Falou, eu não entendo o que você está passando para mim, eu não entendo quais são suas acusações, então eu vou embora. Foi quando ele veio pela primeira vez, chorando, me pedindo perdão, que me amava, que nunca tinha conhecido o amor, que depois de tantos anos, ele finalmente tinha encontrado o grande amor da vida dele. Confesso a vocês. Aquilo me deixou até feliz. Achei lindo, achei até romântico. Pô, o cara já era um senhor e nunca tinha encontrado o amor da vida dele. Então aquilo meio que adoçou meu ego. Tudo bem, eu não sabia o que me esperava. No outro dia acordamos, fomos tomar café da manhã e o pai me fez mais um comentário. O pai falou que eu estava muito magrinha, que eu precisava pegar um pouquinho de carne. E eu respondi, realmente eu estou magra mesmo, vou aumentar um pouquinho. E nós saímos para dar uma volta. E esse homem me torturou horas por causa disso. Que eu tinha dado liberdade para o pai dele, que eu queria engordar um pouquinho para agradar o pai, não a ele. E assim, foram momentos assim horríveis. No final, ele sempre me pedia perdão. Então, é um comportamento deles. Ele sempre me pedia perdão e eu ficava com pena, porque eu não entendia. Acreditava mesmo que aquele homem me amava. No dia seguinte, fomos para a praia. Mais uma vez, fomos para a praia normal, todo mundo tira suas cangas, fica lá de biquíni, sentado. Eu fiquei até com medo de tirar a minha, e mais ou menos tirei, sentei. Nisso o irmão tira a camisa e vai para o mar. Eu nem olho pro irmão, mas a namorada, a noiva está do lado. Eu, a minha sogra, meu sogro e ele, tá todo mundo do lado. Vamos almoçar. Na hora do almoço, o irmão me fez uma pergunta. Eu não sei se vocês estão passando por isso, mas esse é um ponto muito forte deles. Quando o irmão me fez uma pergunta de trabalho, não tinha nada a ver, e eu respondi a pergunta, tudo bem. Já olhei para ele, porque eu falei, meu Deus, vai ter uma briga. Mas ele rindo, eu falei, Então ele não levou por outro lado, então que bom, viu que isso aqui é uma conversa entre famílias. Fomos para casa e esse dia foi assim, não vou dizer o pior porque vieram outros, mas foi um dia assim muito difícil para mim, porque esse homem me fazia acusações muito fortes, muito fortes. Ele me tratava como se eu fosse mesmo uma vagabunda. E ali, pela primeira vez, eu duvidei do meu caráter, mesmo sabendo quem eu sou. Ali eu me perguntei, será que eu não dei liberdade para o irmão? Será que eu não sorri demais? E aí mora o grande perigo, porque a gente não se percebe, que é onde eles estão conseguindo entrar na nossa mente, conseguindo fazer uma lavagem, distorcendo quem realmente você é, para que a gente possa passar
a ser, a se tornar a pessoa que ele quer construir. Uma verdadeira louca. Sem nenhuma credibilidade diante da tua parentela. Porque eles vão ser sempre o seu salva-vida. Você vai ser sempre a problemática, infelizmente. Então aí, continuando. Tiveram mais coisas dessas e saímos da casa do pai, fomos para nossa casa, aquela coisa toda. Aí teve um momento que nós fomos no mercado. Normal chegarmos no supermercado, pegarmos uma mercadoria que está um pouco abaixo, a gente se abaixa um pouquinho, pega a mercadoria e vai para o caixa. E foi mais uma ação assim que, sem explicação. Quando eu peguei, eu estava de calça jeans, eu preciso frisar para vocês que eu estava de calça jeans. Então assim, eu estava vestida, me abaixei um pouquinho, não estava nem de vestido, eu estava numa calça. Peguei a mercadoria, fomos para o caixa quando pagamos, e ali ele falou, nossa, como você é uma mulher vulgar. Todos os homens desse mercado viu sua calcinha. Ali ficou muito difícil para mim, porque ali minha mente mais uma vez ela bugava, porque assim eu ficava tentando entender, mas não tem como, eu tô vestida com calça jeans, como que viram minha calcinha? Não tem como. E assim era uma coisa assim uma atrás da outra. Mas tudo bem, mais uma vez, mais uma briga e mais um pedido de perdão, porque eles vão sempre te pedir perdão, se eles sentir que você vai sair. Se ele sentir que você não vai sair, que você só deu uma crise, que você só gritou, chorou, esperneou, tá tudo certo. Você alimentou o ego dele, vida que segue, tá tudo bem. Eles não vão te pedir perdão, eles não vão chorar, eles não vão dizer que você é o grande amor da vida deles. Ele só faz isso se ele entender que ele corre o risco de te perder. Como ele viu que corria o risco de me perder, então naquele momento ele chorava, ele me pedia perdão e ele dizia que eu era o único e grande amor da vida dele. E assim foram várias vezes. Em um mês, digamos que a gente passava 4 dias sem brigar. 30 dias, 4 dias sem brigar. Todos os outros dias tinha uma discussão sem nenhum motivo. Seja qual for ele, seria motivo. Uma coisa que me chamava muita curiosidade, lógico que existe vários comportamentos de manipuladores, não são todos do mesmo comportamento, existe vários. No meu caso, no caso da pessoa com quem eu vivi, ele me exaltava como mulher. Aí ele dizia que eu era a mulher mais linda do mundo, eu era única. Eu era mesmo única na mente doentia dele. Se o vento batesse em mim, aquilo incomodava ele porque o vento tocou em mim. Então, assim, o comportamento dele comigo era esse. Eu sei que tem outros comportamentos, onde o homem trata a mulher como se ela fosse mesmo apenas um objeto sexual, como se elas fossem muito feias, ou é porque é magra demais, porque é gorda demais, porque é incapaz. Então, tem vários comportamentos. Não são únicos, né? Não é todos têm o mesmo, todos têm a mesma função de autodestruir, todos vão tomar a tua luz, a tua energia, é só isso que interessa para eles. Eles só precisam dessa tua luz, para eles poderem brilhar, porque eles necessitam dele. E se por um acaso você for uma mulher, que você se destaque, que você seja uma pessoa agradável, onde você chega, você consegue mesmo chamar a atenção, não porque você é uma mulher linda, mas porque você é uma mulher agradável de estar por perto, porque você é uma mulher educada, porque você é doce, você é meiga, você é uma pessoa compreensível. Então, se você for essa mulher, aí sim, você incomoda demais eles. Porque isso é um murro em seus estômagos, porque ele não suporta que você possa brilhar mais do que eles. Eles têm que ser os destaques. Então, cada vez mais ele vai sentir a necessidade de provar para toda essa comunidade que você vive, que você é uma desequilibrada, que você é uma louca. E eles é o santo e eles sim são a salvação, porque olha como ele te suporta. Nenhum homem te suportaria, ou nenhuma mulher te suportaria. Então ele é tão bom, ele é tão humano, que ele fica ali te suportando. Você é uma louca, desequilibrada.
mas ele está fazendo a grande caridade, o grande favor de cuidar de você. E você acredita nisso, assim como eu acreditei. Mesmo que eu não me percebesse, mas eu acreditava nisso. Então passaram todas essas e tiveram outro acontecimento que foi muito marcante no meu caso. Estávamos só eu e ele em casa, e já era um final de tarde. Eu estava no meu quarto, fui trocar minha roupa, fui pôr meu pijama para dormir. E quando eu tirei o pijama, tinha um prédio bem distante, mas bem distante mesmo. Quando eu tirei o pijama, ele falou que todos os homens, mas ele falou sem exceções, todos os homens daquele prédio tinham me visto nua. Eu até olhei para o prédio para ver se conseguia ver, mesmo que fosse de longe alguém. Enfim, não consegui ver ninguém. Mas ali eu já estava tão saturada que foi a primeira vez que eu tive uma reação. E lógico que eu já tinha assistido o vídeo do Marcos Lacerda. Ali eu percebi que ele tinha se desequilibrado. Quando ele falou que todos os homens tinham me visto nua, e eu olhei para ver se tinha ali, foi a primeira reação de muitas, como uma louca, como uma histérica mesmo. Assim, meu comportamento foi assim de extremo desespero. Aí eu gritei com ele e falei, olha, é uma que você quer que eu seja? Pronto, eu sou uma pronto, isso mesmo. Eu quero que todos os homens me vejam nua mesmo, é isso que eu quero. Pronto, vejam. Então aí eu abri a janela e falei, deixa me ver nua. Ali eu fiquei extremamente desequilibrada. E quando eu olho para ele estava com um semblante de tanta paz, de tanta felicidade, de tanto prazer. E aquilo me impactou. Foi aí onde eu entendi que pela primeira vez ele tinha vencido. Porque pela primeira vez eu dei ferramentas para ele. Eu o alimentei. Pela primeira vez ele entendeu que ele estava no caminho certo. Que se ele queria me desequilibrar emocionalmente, ele estava no caminho certo. Ele ia conseguir e aquela tinha sido a sua primeira vitória. E confesso que foi muito difícil para mim. Então tivemos uma briga muito feia e continuou. Essa briga ela começou exatamente às 17h30. Ela foi terminar, era às 3h40 da manhã. Eu estava simplesmente exausta, eu não aguentava mais. Naquele dia, eu estava decidida que eu ia embora. Peguei as malas, comecei a arrumar minhas malas, ele não deixou, falou que eu não sairia de casa, fechou todas as portas. E eu falei para ele, eu vou pedir ajuda, eu vou lhe deixar, porque senão eu vou ficar louca. Hoje eu entendo que eu estou ficando louca com você, então eu vou te deixar. Quando ele percebeu que eu ia mesmo deixá-lo, ele falou, não, tudo bem, você fica, que eu saia. Afinal de contas, ele é um cavalheiro. É isso que ele precisa passar para mim, que ele é um cavalheiro, ele jamais vai me deixar sair de casa. Não, jamais, quem vai sair vai ser ele. E lógico que ele tem que ficar sempre por cima. É ele que tem que tomar a posição, não eu. Eu aceitei, tá bom? E acredite, ele realmente desmontou todo o guarda-roupa dele, todas as roupas, colocou tudo dentro do carro. Tudo que era dele ele pegou, colocou no carro e saiu. Só que dessa vez ele levou a chave de casa. Então ele saiu, não tive tempo nem de sentir o alívio de ter me libertado daquilo, né, daquela situação. Porque quando eu pensei, meu Deus, será que eu estou livre? Eu ouvi o portão abrindo e era ele de volta. Então, sim, eles não têm problema de ter que desmontar um armário inteiro, de arrumar malas, de colocar tudo no carro, de sair. Eles não têm problema da encenação. Se for para te ver implorar, se for para te ver chorar por eles, o que ele não esperava era a minha reação. Eu geralmente não choro. O meu choro sempre foi por desespero, por não saber o que eu estava vivendo. O meu choro foi por desespero, por eu não conseguir sair. O meu choro nunca foi porque ele estava indo embora. Porque aquilo era literalmente aquele alívio. Eu já não aguentava mais aquele inferno que eu estava vivendo. Então nunca foi. E isso confundia ele. Isso não deixava ele se sentir forte o suficiente para dizer, eu vou, mas você corre atrás de mim. Então como ele talvez pensasse que eu não correria atrás dele, ele não saía. Todas as vezes ele implorava pelo perdão e chorava e se humilhava. Ele faria o que fosse preciso, só para que eu desse mais uma chance, para que, na verdade, ele tivesse mais uma chance.
de me colocar na posição que ele precisava colocar. E quando foi às 3h30 da manhã, eu já não aguentava mais, eu falei para ele, pelo amor de Deus, me deixa dormir. Eu só precisava dormir, porque ou eu dormia, ou eu entrava num estado de loucura total. E ele falou, tudo bem, fomos dormir, e aí se foram, e mais vezes, e mais vezes, e mais vezes, tiveram muitas brigas. Mas o mais importante que eu quero que vocês entendam, é que o manipulador, ele vai entrar na tua vida sempre te estudando, vendo quais são as tuas carências, quais são as tuas faltas. Ele é um bom ouvinte, ele não tem problema, porque quando ele encontra a sua vítima, ela está tão sedenta por alguém que o escute, que pare, que sente, que olhe no olho. A gente precisa tanto ser acolhida, que eles são essa pessoa, são um excelente ouvinte. Eles vão te ouvir com toda a paciência, mesmo que você fale a noite inteira. Eles vão estar lá, atento a cada palavra, a cada gesto seu. Não porque eles querem te ajudar, não porque ele tem alguma intenção de fazer diferente ou te preencher, não. Ele só precisa da informação para usar a favor deles. Então, se você passa por esse momento, por essa situação, eu te convido a se analisar, eu te convido a parar diante do espelho e se perguntar, quem sou eu? Assim você vai tentar entender se você está vivendo a tua vida ou se você está tentando viver a vida do outro. E a coisa que eu te peço hoje, como uma sobrevivente de um manipulador, o que eu te peço hoje, mulher ou homem que esteja aí do outro lado, é que não se permita entrar dentro de uma caixinha, de caber dentro de uma caixinha de fósforo do outro, só para ser aceito. Você não precisa disso. Tá? Então, só esteja num ambiente que realmente você se sentir acolhido, se sentir amado. Se você precisar deixar de ser quem você é para estar com o outro, não vale a pena. Isso não é felicidade. Vai ser sempre uma tortura. E eu gostaria muito que vocês conseguissem entender que quando você entra dentro de um relacionamento abusivo, você não consegue sair com facilidade, não importa a tua classe social. Não importa se você é uma pessoa independente, se você tem pouco ou muito dinheiro, aí eu não consigo, porque tem o pré-julgamento dos nossos próprios familiares, porque geralmente eles não entendem. E claro, às vezes o julgamento deles é até mesmo por amor, porque nos vê sofrendo, tá? Vê o quanto aquela pessoa está nos fazendo mal e vem o julgamento. Mas por que você não deixa? Por que você não separa? Até quando você vai aguentar isso? Eu não entendo. Você precisa tanto de um homem? Então esse tipo de julgamento não nos ajuda. Porque nós já estamos tão frágeis, sofrendo tanto. Tudo que nós gostaríamos era de ser acolhida, sem o julgamento. Porque quando alguém nos pergunta, nos interroga, por que a gente não sai daquela relação, a gente fica presa ao julgamento de alguém que nos ama, que seria nossa família. A gente alimenta o ego desse homem que está aqui dizendo, eu estou na linha certa, porque a família já começou a julgar ela. E outro pensamento que a sociedade em si tem é que só as mulheres que são menos favorecidas, os que não têm uma independência financeira boa, é que não conseguem sair. E não é verdade. No meu caso, eu tinha uma situação financeira bem resolvida, eu era financeiramente bem melhor do que a pessoa, então eu não precisava de alguém para que pagasse minhas contas. E eu automaticamente não sairia se não fosse a ajuda de Deus. Se eu não fosse uma mulher que tivesse muita fé e muita curiosidade de buscar o conhecimento. A psicanálise, por mais que muitos ainda não a conheçam, ela é uma fonte de libertação para mulheres que caem num relacionamento abusivo. Porque quando você entende o que você está vivendo, isso te dá pelo menos um fio de você se auto-identificar e entender que o problema não é você. Não é que você não seja uma mulher inteligente, não seja uma mulher capaz, não é isso. Quando você vive um relacionamento abusivo, você entra também dentro da dependência emocional. Essa pessoa se torna a sua vida e você
vai se anular a cada dia que você vai vivendo com ela. Ela vai conseguindo poderes sobre você, sobre a sua mente, e infelizmente o cérebro ele tende a pegar o caminho mais fácil, do que ele acredita que é mais fácil. Então ele não quer toda aquela luta da reação, eu vou lutar, eu vou trabalhar, porque isso aqui vai me dar trabalho para sair. Ele quer a facilidade. Se tem alguém te dizendo que você é incapaz, que você não consegue fazer nada, você não consegue resolver teus problemas sem que a pessoa esteja do seu lado, você passa a acreditar nisso. E quando o teu cérebro abraça essa situação, você se rende a esse próprio comentário. E eu gostaria muito de frisar o ponto da família. Quando a gente está vivendo nesse relacionamento, infelizmente, a nossa família, se eles não tiverem o conhecimento, se eles não tiverem alguém que mostre para eles, que ensine, ou que o escuta, que tenha uma escuta ativa e sem julgamento, que você, mulher, está vivendo num relacionamento abusivo e que não é fácil para sair, infelizmente, esse julgamento desse familiar, que não faz por maldade, só vai piorar a sua situação. Porque eles só reforçam que você realmente é incapaz. Você passa a acreditar que você não tem capacidade de sair daquele homem, já que você não consegue viver sem. Né? Então seria muito bom que todos tivessem o conhecimento, todos buscassem o conhecimento. Eu gostaria que a psicanálise fosse algo bem mais falada. Né? A terapia ainda é um tabu para muita gente. É como se as pessoas vissem a terapia como um tratamento só para um doido, para um louco. Eu não sei porquê, ainda nesse século, as pessoas ainda vivem presas a um tabu de um julgamento tão forte. Por que tanta resistência à terapia, quando, na verdade, a terapia ela tende a trazer conhecimento. Quando você é municiada por esse conhecimento, a tua libertação, a tua cura, ela tem grande chance de chegar. Então, sim, se vocês vivem num relacionamento abusivo, eu indico a vocês a procurarem ajuda. Busque terapia, busque um psicólogo, busque uma terapeuta, busque ajuda. Vocês precisam de ajuda. E familiares, ajude ao seu parente, sem condenar. Acolha. Use esse amor que vocês sempre tiveram por essa pessoa para acolher e não para julgar. Se você não consegue entender a dor do outro, é porque infelizmente ou felizmente você não está passando. E lógico, você acha que o outro não consegue sair daquele abismo que ela se encontra, porque graças a Deus você não é um narcisista. Então você acha que não existe toda uma manipulação por trás disso. Mas existe, infelizmente. Então eu gostaria muito que cada um de vocês que estivesse passando por essa situação pedisse ajuda, pedisse socorro. Sabe, procure a família, procure um amigo próximo, relate o que você está vivendo. Se você não consegue identificar, se você não consegue entender, mas busque, não se isole a esse mundo de dor. Porque se você se fechar a esse mundo de dor, você vai entrar, infelizmente, numa depressão profunda. Quando a depressão entra na vida de vocês, mulheres e homens, ficará tudo mais difícil para vocês conseguirem sair. Então, antes que chegue numa depressão, busquem ajuda, bata na porta do teu parente, busque sua mãe, seu pai, um irmão, um amigo mais próximo. Não sinta vergonha, não é vergonhoso. Quando eu vivi esse relacionamento abusivo, eu já tinha 40 anos de idade. Eu não era uma menina. Eu era uma mulher feita, segura, independente, e jamais passou na minha cabeça que um dia eu viveria um relacionamento abusivo. E sim, eu estou aqui para dizer que eu vivi, mesmo acreditando que eu era aquela mulher autossuficiente. Não, eu não fui aquela mulher autossuficiente, ao contrário. Eu me vi numa relação onde eu fui manipulada, onde eu fui abusada em todos os sentidos, e tudo que eu precisava era de acolhimento. Se não fosse a psicanálise, eu não teria saído. Eu vou sempre reafirmar isso, porque eu sei a quantidade de homens e mulheres que vivem dentro desse tipo de relacionamento e que, infelizmente, por falta de conhecimento, não conseguem sair. Agora eu vou contar um pouquinho da minha infância. Vocês vão entender melhor por que nasceu essa mulher tão carente, tão frágil de uma certa forma. Quando eu tinha, desde pequenininha, eu sempre morei com meus avós,
não morei com meu pai e com minha mãe, embora fosse no mesmo sítio, do lado, casas muito próximas, mas eu ficava na casa dos meus avós. E não tive muito contato direto com meu pai. Meu pai sempre um homem muito grosso, muito brusco, aquela coisa toda. Enfim, então, como dá para perceber, desde a minha infância, a falta de amor e de acolhimento sempre foi muito forte. A presença paterna, homens, quando vocês tiverem um filho, abrace esse filho, assuma esse filho, porque não existe um ex-filho. Pode existir uma ex-mulher, mas um ex-filho jamais. E eu gostaria muito que vocês entendessem que essa criança, ela precisa de uma figura paterna e de uma figura materna. Mulher, essa filha, esse filho que vocês trouxeram ao mundo precisa ser cuidado, precisa ser respeitado, precisa ser ouvido. Infelizmente, todas as vezes que vocês deixam um filho de lado e abraça mais o outro, todas as vezes que esse filho chega até vocês querendo contar algo e vocês não têm tempo por causa da correria, por causa de N coisas, vocês trazem sempre uma desculpa. Vocês estão, infelizmente, jogando seus filhos na boca dos leões. Assim como aconteceu comigo. Quando eu resolvi trazer o meu testemunho, eu quis ser mais simples possível em cada palavra. Eu quis falar de uma forma trazendo a minha vivência lá do passado. E hoje eu consigo falar sem chorar. Significa que houve uma cura através da psicanálise. Mas tudo foi muito difícil, porque essa criança que gritava por cuidado e não tinha, morou com os avós e depois desse tempo, aconteceu um episódio na casa dos meus avós. O meu avô, eu tive ele como meu pai. Eu amava meu avô. E tinha um gesto muito carinhoso entre eu e meu avô, que quando ele, no sítio, geralmente, não sei se ainda tem isso, mas na minha época tinha. Depois do almoço, ele sempre deitava, e eu sempre sentava no batentinho por dentro de casa, e meu avô deitava no chão. A minha cidade é uma cidade quente. Então ele deitava no chão e colocava a cabeça, eu com 5 aninhos. E eu lembro como se fosse hoje. Ele deitava a cabeça no meu colo e pedia para eu ficar acariciando a sua cabeça. E são momentos únicos. E eu sempre ficava nisso, meus primos sempre estavam por lá. Quando meu avô dormiu, eu levantei, peguei uma fruta e sentei do outro lado e fui comer essa fruta. Só que os meus primos pegaram a sandália dele e bateram no ouvido dele. Nisso ele saiu desnorteado, coitado. Ele ficou procurando quem tinha feito aquilo. Só que os meus primos tinham corrido e a única pessoa que ele viu lá fui eu. E ele não contou a história. Ele me bateu naquele dia e não foi o peso da mão que doeu. Foi por ele foi pelo o amor da minha vida naquele momento ter me batido. Por algo que eu não fiz. Por mais que eu fosse muito criança, talvez o que eu gostaria de ter recebido dele foi: você bateu em mim? Não, ele me bateu sem nenhuma explicação. E hoje está tudo certo, hoje eu entendo. A psicanálise me fez entender que também ele teve uma criação onde os pais não ensinaram. Então não tinha como ele fazer isso. Naquele dia ele bateu em mim, eu não falei nada para minha família, saí da casa dele e voltei para minha casa, a casa dos meus pais. Com pouco tempo, ainda nos 5 anos de idade, ainda estava com 5, próximo dos 6 anos. Minha mãe foi para a cidade, ia sempre fazer compra na cidade, como eu morava no sítio, ela foi fazer compra na cidade e me levou. Nisso a gente passou na casa de uma madrinha. A primeira vez que eu tinha visto essa madrinha. Em muitos anos eu não a conhecia. Mas enfim, chegando lá, essa madrinha olhou para minha mãe e pediu para que eu ficasse um tempinho com ela, para a gente se conhecer melhor, já que ela era minha madrinha. Hoje eu entendo que por inocência da minha mãe, pela quantidade de filho que ela tinha, pela criação, ela me deixou como se fosse assim a melhor coisa do mundo. E eu fiquei na casa dessa mulher, uma mulher que eu tinha visto pela primeira vez. E ali eu com 5 aninhos e meio no máximo, iniciava o grande inferno da minha vida. Essa mulher, ela bateu muito em mim. Ela
foi a primeira pessoa que me surpreendeu como ser humano ruim. Eu não entendia tudo aquilo, eu era muito nova. Mas enfim, ela me batia muito, eu me colocava para arrumar a casa e eu lembro, isso me frisa muito, porque eu lembro da hora do almoço. Eu estava com fome e eu não podia me sentar na mesa. Ela falava que cachorro come os restos. E isso foi difícil na época. E eu não entendia, mas tudo bem. Quando eles terminavam de almoçar, ela juntava e eu ia lá e comia. Eu estava mesmo com muita fome. E eu fiquei na casa dessa mulher até os 7 anos de idade. E por algumas vezes eu pedi para minha mãe, quando minha mãe ia na cidade, eu pedia para ela para eu voltar para casa. Mas eu nunca fui de falar o que eu estava vivendo. Se vocês conseguem perceber, o silêncio do abandono sempre ficou guardado aqui dentro. É como se eu entendesse que eu não podia falar. Então, mãe, essa lágrima aqui hoje não é mais de dor. Essa lágrima, mãe, é querendo dizer para vocês hoje, não deixe seus filhos para trás. Acolha, independente do que vocês tenham. Mostre para o seu filho o quanto ele é importante para você. E se por acaso você precisar, mãe, deixar seu filho, seja com a avó, porque eu sei que acontece muito isso. Às vezes a situação financeira está tão ruim que você precisa trabalhar para dar o sustento para o seu filho. E muitas vezes você precisa sair de uma cidade para outra, deixando essa criança com os avós. E tudo bem, mãe. Dependente da sua situação, tudo bem. Só explique antes para essa criança. Mostre para ela o quanto ela é amada. Porque na minha situação, por meus pais não ter tido isso da família, eles também não sabiam passar para mim. E aí ficava apenas a dor e a solidão aqui dentro guardada. E eu fui guardando isso por muitos anos. É tanto que mesmo esse sofrimento na casa da minha madrinha, eu passei fome, eu apanhei bastante. Eu não falava nada para minha mãe. Eu só pedia, pelo amor de Deus, me deixe ir para casa. Pelo amor de Deus, me leve embora. E ela sempre dizia, mas sua madrinha não quer, fica mais um pouquinho. Talvez ela quisesse me deixar ali como uma forma de me proteger. Eu sei que minha mãe jamais fez por maldade. Hoje, a psicanálise me ensinou isso, que ela não fez por maldade. Por isso que não dói mais. Mas eu consigo sentir a dor da criança que talvez vá passar por isso, porque a mãe ainda não sabe, por falta de conhecimento dos seus pais. Então foram se passando os tempos e eu precisava voltar, eu precisava sair daquela situação. Foi aí onde eu conheci uma senhora chamada Dona Maria. Essa Dona Maria tinha uma filha chamada Lucinda. Eu digo que Deus manda seus anjos, principalmente para cuidar das crianças. Talvez eu não tenha morrido desidratado, enfim, eu não tinha morrido naquela situação, porque eu conheci Dona Maria. Todos os dias, ela sentava numa calçadinha, me chamava e me trazia 2 frutas, uma banana e uma laranja. É impossível não esquecer dessas 2 frutas. E ali ela me alimentava. Aquilo era meu alimento durante o dia, já que provavelmente eu não ia comer. E se comesse, seria sempre os restos, que para mim estava ótimo, já que eu estava com tanta fome. Aí na casa da minha madrinha eu tinha que colocar a filha dela, que era da minha idade, para dormir, lavar a louça, arrumar a casa e, enfim, auxiliá-la no que fosse necessário. E foram se passando os tempos. Teve um certo dia que essa senhorinha sentou do meu lado e me fez um pedido. Nisso eu já ia completar 7 anos de idade. Foi quando ela me pediu que sentia que estava partindo, mas não queria deixar sua filha só. Essa filha, ela tinha na época acho que ela tinha uns 45 para 50 anos. Era uma moça que não tinha casado, solteira. Tinha um irmão que vivia viajando. Ele só vinha de tempos em tempos na casa dessa irmã. E tudo bem, eu falei para ela que sim. Como dizer não para aquela mulher que tinha me salvado da fome? Como dizer não para aquela mulher que tinha me salvado da dor do abandono? Porque o que significava carinho? Um gesto de amor. Não era só aquela fruta que ela me trazia. Era a presença. Era ela sentada ao meu lado e eu me sentia um pouquinho amada. Seria impossível dizer não para aquela mulher e de imediato eu me comprometi.
que quando ela partisse, sim, eu ficaria no mínimo 1 ano com a filha dela. E assim se foi. Só que eu precisava voltar para casa. E teve um certo dia que essa filha dela, Lucinda, falou assim: por que você não pede pro seu pai? Achei meio estranho, né? Minha mãe me levava para casa, meu pai ia me levar, mas mesmo assim pedi. Mandei o recado e meu pai prontamente foi até lá e falou: não, você vai para casa. Meu Deus, eu nem acreditei quando eu ouvi aquilo. Mas enfim, finalmente consegui voltar para minha casa. Depois de, acho que uns 6 meses, eu ainda fiquei morando com minha mãe. Eu estava no banheiro quando um passarinho pousou no meu ombro. Talvez muitos não vão entender esse tipo de sinais, mas enfim, foi exatamente dessa forma que aconteceu. Então, eu faço questão de contar para vocês exatamente como tudo aconteceu na minha vida. Quando aquele passarinho pousou, eu ouvi uma voz doce, que falava que Dona Maria tinha falecido. Prontamente procurei minha mãe e falei para ela: mãe, Dona Maria, na época eu falei: mãe, Dona Maria morreu. E minha mãe acabou brigando comigo, reclamando: não fala isso, é como se você estivesse desejando a morte. E eu só queria dizer para ela: não, ela morreu. E eu preciso ir para casa da filha dela, porque eu prometi, eu dei minha palavra. Eu só tinha 7 anos de idade. E repeti para minha mãe: mãe, eu preciso que a senhora me leve na casa da Lucinda, eu preciso morar com ela 1 ano, eu preciso que a senhora me deixe morar com ela 1 ano, porque eu prometi a Dona Maria que eu moraria com a filha dela por 1 ano. E minha mãe na época brigou muito, reclamou até que saiu um anúncio no rádio. Na época era anunciado no rádio quem tinha falecido. E minha mãe não chegou a me pedir desculpa, mas tudo bem. Ela falou: se você deu sua palavra, então vá lá e cumpra. Eu fui e morei com essa moça por mais 7, 8, 9, acho que ia fazer uns 10 anos de idade. Só que ali eu não passei fome, ali eu também não apanhei. Já estava ótimo. Só que a Lucinda, ela bebia muito, e pelo fato dela beber muito, ela vivia um relacionamento também abusivo. Só que eu também não sabia o que era aquilo. Acho que foi a primeira vez que eu vi. Eu não sabia o que se era, porque era muito novinha. Eu acho que nem se falava nisso, em relacionamento abusivo, enfim, não se ouvia falar nisso. Mas eu via o relacionamento conturbado e ela tinha uma dependência emocional muito grande, ela descontava na bebida, eu tinha que ir até a adega para comprar essa bebida para ela. Ela era uma moça bem desequilibrada e eu gostaria de ajudá-la, de uma certa forma. Por isso fui ficando. O irmão dela, eu nunca falei isso para ninguém, mas chegou a hora também de contar isso. O irmão dela, ele me tratava como filha. Todas as vezes que ele vinha de viagem, ele me comprava roupa, ele me dava presente. Aparentemente me queria muito bem, e eu acredito sim que ele me queria muito bem. E a minha carência, mais uma vez, me fez ver aquele homem como meu pai. Eu me sentia amada e acolhida. Como que eu ia deixar essa mulher? Não podia. Afinal de contas, olha as migalhas aí, eu abraçando cada uma delas para tentar sobreviver, já que eu não tinha. E esse homem foi muito bom na minha vida, porque eu me sentia amada como filha. Eu tinha amor de pai por ele. O nome dele é Francisco. Interessante que meu pai também se chama Francisco. E meu pai, e o Chico, ele teve uma vez que ele chegou, estava muito bêbado, muito bêbado. E ele me pediu água, como sempre. Eu sempre levava comida, ele deitava numa rede na sala da casa dele, e ele sempre me pedia para eu levar água e comida para ele. Eu, como sempre, chegava e tinha todo o prazer de fazer isso, eu fazia isso com a alma. Afinal de contas, eu era muito grata a esse homem, por ter sido meu pai. E eu levei o seu almoço nesse dia, e ele almoçou, e depois ele me pediu água. Eu fui levar o copo d'água. Quando eu cheguei para entregar a água, ele me abraçou muito forte, e eu tentava me soltar dele. E a maior dor foi quando ele tentou me beijar na boca, e eu não entendi por que ele estava fazendo aquilo. Mas ele não conseguiu beijar. De uma certa forma, acho que Deus me deu força. Ele estava muito bêbado, muito bêbado. Então ele tentava, e de uma certa forma eu consegui sobressair daquele homem.
corri para a cozinha e quando ele me chamava para pegar água, eu já não ia mais. Com 2 dias já estava a viagem dele, então ele foi embora, viajou e, lógico, ele está perdoado de coração, até porque ele não fez nada. E eu tenho certeza que ele nem lembra disso. Ele já faleceu, portanto, ele não vai ter a oportunidade de ver esse testemunho. Mas, enfim, o mais importante é que, sim, esse homem ele não sabia o que estava fazendo, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que se ele tivesse conseguido abusar de mim, não tinha sido por consciência. E ele estaria perdoado se caso ele tivesse conseguido. Mas ele não conseguiu. E depois de um tempo ele chegou a falecer, mas aí eu sabia que eu não podia mais ficar naquela casa. Mas mais uma vez, aquela menina que tinha sido calada lá atrás, não podia falar. Porque eu fui descredibilizada lá atrás. Eu não tinha ninguém que acreditasse. Como ninguém acreditava, por que eu ia falar? E eu não podia falar, porque na minha cabecinha de criança de 7 anos de idade, dizer o que aquele homem tinha tentado era como se eu fosse manchar a reputação de uma pessoa que tinha feito por mim, que tinha me dado amor, da forma dele, mas que ele tinha me dado algo. Então eu decidi que eu não ia falar, mas eu já sabia o caminho. Eu sabia que eu não podia pedir para minha mãe, que minha mãe não ia me levar de volta. Então eu tinha que pedir para meu pai. E mandei o recado para meu pai. E mais uma vez o meu pai me surpreendeu. E vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou dizendo que meu pai me surpreendeu. Ele foi me buscar. E quando ele chegou, ele falou, olha, chamava a Lucinda de comadre. Ele falou, comadre, se ela quer ir, ela vai. Então eu vou levar ela para casa. Nisso, eu entendo ela. Eu realmente entendo e está extremamente perdoada. Aquela mulher me desejou tanto mal, aquela mulher falou tanta coisa, assim, mas tudo bem, nada disso doeu. Eu entendia. Ela só não queria ficar só. E sim, ela sempre esteve perdoada, eu nunca tive raiva dela. E tá tudo bem, mas eu não podia mais correr o risco de ficar naquela casa. Mesmo eu sendo uma menina de 7 anos, eu sabia que se eu ficasse naquela casa, uma hora esse homem ia chegar bêbado e ia abusar de mim. E eu não podia permitir isso. Então eu tinha que sair daquela casa de qualquer jeito. Como ela não sabia, ninguém sabia, eu nunca contei isso para ninguém. Então, como eles não sabiam, não tinha como me defender. Mas consegui ir para casa. E fui para casa e foi aí o tempo que eu passei, talvez mais 6 meses, morando com meus pais. Chegando próximo dos 8 anos. Foi como mais uma vez, na minha casa, era muito complicado. Eu venho de uma família enorme, de uma família carente, e de muitos irmãos, embora seja maravilhoso, porque todos nós nos amamos muito, então hoje é bom, hoje é prazeroso, esse é um bônus que a vida me deu, é ter meus irmãos, minhas irmãs, esses são bônus que eu sou muito grata a Deus. Mas via minha mãe sofrer muito, com toda aquela dificuldade. E tinha coisas que acontecia dentro da minha casa, comportamento do meu pai sempre foi um homem muito seco com seus filhos. Meu pai porque não recebeu do pai dele, portanto não tinha como ele repassar. Ele acabava repassando o que ele também recebeu de seus pais. Eu não aceitava. Eu ia fazer 8 anos de idade. E tinha coisas que eu não conseguia aceitar. Eu sempre fui uma mulher de uma personalidade muito forte. Dá para se perceber, eu acredito, que desde criança eu tenho um instinto de sobrevivência. Então, essa sobrevivência, essa consciência, me fez sobressair de algumas situações que eu acreditava que aquilo não era bom para mim. Foi quando eu fui numa cidade, no sítio vizinho dos meus pais, e pedi para uma senhora chamada Francisca. Era tudo conhecida dos meus pais. Eu pedi para ela arrumar um emprego para mim. Esse emprego seria de doméstica, e a pessoa que fosse me empregar só precisaria me dar a dormida e a comida. E estava tudo certo. E assim foi. Eu saí de casa com os 7 anos de idade, próximo aos 8 anos de idade, para trabalhar. Eu estou hoje com 50 anos
e nunca voltei para a casa dos meus pais. Lógico que teve uma grande trajetória até aí. Foi aí onde fui trabalhar na casa da filha dessa dona Francisca. Passou-se os anos, eu fiquei bastante tempo na casa dessa mulher. Cheguei quando eu estava com. Acho que eu estava com 14 anos. Eu comecei a namorar com o irmão do meu patrão. É lógico que não fui aceita por ninguém da família. Porque, afinal de contas, eu trabalhava na casa deles. Então, a mentalidade de cada um é muito. Enfim, o ser humano precisa ser estudado. Mas eles não aceitaram. Mesmo assim, eu me apaixonei perdidamente por Paulo e fiquei namorando ele. Foi quando eu senti. Fiquei namorando ele um tempo e a família não aceitava, a gente terminava, voltava. Foi quando eu decidi sair da casa deles. Justamente por causa disso. E, para minha grata surpresa, entrou o seu Severino na minha vida. Não tinha como dar meu testemunho e não falar dele. Seu Severino, ele foi sim o meu pai. Ele foi a pessoa que talvez mais me amou nessa vida, como filha. Seu Severino era pai da mulher para que eu trabalhava. Eu fui morar com a irmã dessa mulher que eu dividi casa, o nome dela é Jonalva, que hoje é minha melhor amiga, é minha irmã de alma e de escolha de espírito. É a pessoa. Jonalva é uma mulher incrível, que eu sempre vou amá-la e respeitar. E o pai dela, ela me prestou como pai. E ali sim, pela primeira vez na vida, eu me senti amada. Eu me senti cuidada. Mas como nada é perfeito, a mulher, eu queria muito bem também a ela, mas tinha lá os seus problemas, às vezes não aceitava muito, às vezes tinha ciúmes, enfim. Essa é um pedacinho da minha história que eu não quero contar. Essa vai ser a única que vou ficar sem contar. Mas não vou deixar de falar da importância de seu Severino e de Jonalva na minha vida. Eu, com o passar do tempo, fui morar com Jonalva e fiquei ajudando Jonalva na casa dela. Com o tempo, eu namorava o Paulo e via e terminava, só que eu sentia uma dor. E nessa dor eu fui até o médico. Em uma dessas consultas, o médico falou que eu precisava fazer esterectomia. E ali eu me revoltei. Ali não tinha como aceitar. Porque eu era virgem. Na minha cabeça, mesmo sendo muito jovem, sem informação, por isso eu defendo tanto como é importante a informação. É vocês buscarem, vocês mães, dá atenção aos seus filhos. Se é uma tia que assumiu essa criança, assume mesmo, explica, conversa, né? Porque na época, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse a misericórdia dele, hoje eu não seria mãe. Eu teria aceitado. Talvez a maioria tivesse aceitado aquele diagnóstico daquele médico. Ele falou que eu tinha feridas no útero e que eu precisava fazer esterectomia. E lógico, na época eu não tinha o mesmo entendimento que eu tenho hoje, lógico, até mesmo por causa da idade. Só que eu não aceitei. Não aceitei aquele diagnóstico. E ali eu entendi que eu estava crescendo. Que eu estava mesmo virando uma mulher. E talvez a vida tenha me obrigado a ser adulta desde os meus 5 anos de idade, ou até mesmo menor. Mas naquele momento eu tive que assumir as rédeas da minha vida, se eu queria ser mãe um dia. Porque eu entraria naquela cirurgia e perderia qualquer possibilidade de ser mãe, ou eu enfrentava aquele diagnóstico errôneo daquele médico. Eu não aceitei. Cheguei para esse namorado e perguntei para ele, olha, eu vou ter um filho. Você quer ser o pai? É lógico que ele aceitou de cara. Afinal de contas, era uma menina virgem que ele ia só tirar a virgindade. Ele aceitou de cara e beleza. A gente namorou um tempo, não consegui. Quando eu estava com 21 anos, eu engravidei do meu filho mais velho, o Igor. Quando eu engravidei, era época de carnaval e o pai dele queria viajar para Bahia. E, enfim, chegou na minha casa e falou assim, eu acho, Cida, que esse menino não é meu. Eu só dei um riso e falei para ele, olha, abri a porta da casa e falei, olha, esse caminho aí vai dar no caminho da sua casa, você não tem por que ficar comigo. Não tem por que você se prender a mim. Ali eu estava aprendendo a me defender. Chega de tanto abusos, né?
Chega de calar e aceitar tudo calado. Eu precisava gritar para fora. Eu precisava parar que as pessoas me acusassem tanto de algo que eu não tinha feito. Então, sim, ali eu entendi. O meu filho foi minha escolha. Eu tomei uma escolha. Eu seria responsável com o decorrer daquela criança. Então, realmente, ele não era responsável por aquilo. E estava tudo certo. Ele foi embora, brincou o carnaval dele. Só que ele não aceitou quando ele voltou. Ele queria casar comigo, já estava com uma barriga grande, prestes já a ganhar o bebê. Ele não aceitou o divórcio e começaram as perseguições. Com pouco tempo eu, né, tive o meu filho. E é muito impactante essa parte do meu filho, porque quando o meu filho nasceu, ele nasceu com óbito. Os médicos vieram até mim e falaram que o meu filho não ia viver, que ia preparar o óbito dele. Ali foi meu primeiro encontro com Deus. E mais uma vez eu vou falar para vocês, isso aqui não é sobre religião. É sobre ter fé, é sobre esse Deus que eu acredito. E naquele momento eu falei, Deus, eu não aceito. Me tire outro filho, esse não. Esse eu não aceito que o Senhor me tire, então eu te peço, traga ele de volta para mim. Quando vieram me tirar da maca, eu ainda na sala de parto, eu falei para os enfermeiros não tocar em mim. Eu falei, não toca em mim. Não toca em mim, porque eu só saio daqui com o meu filho. E assim foi. Eu sei que entraram uma equipe médica e de repente falaram, o menino viveu, enfim. Eu saí da sala de parto com o meu filho no colo, assim como eu tinha pedido a Deus. Isso sim, eu acredito. Eu acredito no milagre do Senhor. Deus trouxe a vida ao meu filho. E fomos para casa e ali eu sabia que eu seria mãe solo. E tudo bem por isso. Eu ia dar ao meu filho o que eu não recebi. Eu ia dar atenção, eu ia dar amor. Por mais que ele fosse passar por algumas privações, mas que eu não ia permitir. Eu ia trabalhar arduamente para dar o melhor para ele. Como o que eu acredito que eu fiz até hoje. Mas eu sempre ia explicar para ele que se eu fosse deixar ele com alguém, seria por amor, seria por cuidado, mas que eu jamais ia abrir mão dele. E assim foram se passando os tempos e o meu ex-marido, ele não aceitava eu não voltar para ele, e entrou mais uma parte minha adulta, mais um inferno que eu teria que enfrentar, mais uma luta que eu teria que travar por não aceitar mais a submissão, por não me guardar dentro de uma vida que não era mais para mim. Ele teve um dia que ele foi lá e me pediu em casamento, aquela coisa toda, eu não quis, ele tinha até ganho uma moto e ele quebrou essa moto na minha frente para não bater em mim, ele quebrou a frente com o capacete. E eu, naquele momento, eu falei, tudo bem, mas eu não vou voltar. E ali começou a minha perseguição por 4 anos. 4 anos da minha vida, eu vivi 4 anos de escândalos. O meu ex-marido, ele tentava me matar todos os dias, sem exceção, eu não tinha paz. Só que eu também era muito nova, eu tinha 22 anos. Eu digo com você, com 22 anos, você tem coragem de enfrentar o mundo. Então não aceitei voltar. Tive que comprar, né, essa briga aí com meu ex-marido e eu vivia como se fosse o último dia da minha vida. Dessa briga constante de não volto e não voltei mesmo. Quando meu filho foi completar 5 aninhos, eu tinha 4 e meio. Eu conheci uma pessoa, ele, embora seja natural da minha cidade, o Marcos. Eu conheci o Marcos. O Marcos parecia ser um homem extremamente apaixonado. Eu acredito na paixão dele mesmo. Acredito que ele se apaixonou por mim. E nós vivemos uma grande história de amor, conturbada, sofrida, mas vivemos. Só que quando o Marcos me conheceu, ele de imediato ele queria casar. Então ele falou, eu vou voltar para minha cidade, não vou mais ficar em São Paulo. Eu venho para cá para a gente casar e eu falei, meu Deus, como que eu vou deixar esse rapaz sair do canto dele para vir para cá, se o meu ex-marido tenta me matar todos os dias? Pensa eu casada, com um homem ali do lado, eu digo, pronto, vai matar eu e ele. Então naquele impasse de não querer prejudicar o rapaz,
ele me faz o convite para morar em São Paulo. Foi difícil na época, mas pela primeira vez na vida eu conhecia alguém que estava lutando por mim. Aparentemente, estava lutando por mim. Alguém que fazia questão, alguém que queria estar. Talvez eu tenha mais uma vez aceito as migalhas da vida. Mas assim fui. Decidi que ia embora para São Paulo. Eu fui muito julgada na época, por isso que eu vou falar, família, apoia, acolhe. Não precisa passar a mão na cabeça, só acolhe, não julga tanto. Pelo amor de Deus, humanidade, né? Vamos parar de tanto julgamento. Vamos tentar respeitar o outro. Mas vamos tentar ajudar, porque ninguém conseguia ver a minha história. Ninguém conseguia ver as minhas dores. Será que alguém, quando atirou tantas pedras em mim, será que elas pararam para pensar e dizer assim, meu Deus, que inferno essa menina vive? Eu era uma menina. Que inferno essa menina vive de todo dia tem um escândalo na porta dela. Que inferno essa menina vive todos os dias na porta da escola, um homem querendo matar ela. Mas ninguém me olhou para isso. Só ficou o pré-julgamento. Porque o meu filhinho, com 5 anos, ele olhou no meu olhinho e falou, mãe, eu não vou com você. O meu filho amava o pai, ele idealizava o pai, ele construía um castelo em volta do pai. O pai era muito engraçado, muito palhaço, nunca o assumiu, mas era muito palhaço. Ali partiu minha alma. Eu sequei minha lágrima e eu falei, você tem certeza, meu amor? Eu jamais vou te deixar. Ele falou, por favor, mãe, me deixa ficar com meu pai, só um tempinho. Eu falei, você vai ficar com seu pai. E assim foi. Essa minha amiga, Jonalva, minha irmã, né, minha melhor amiga e também mãe do Igor, ela ficou olhando ele para mim. Ele ficou morando com o pai e com a avó. E eu fui embora. Houveram, claro, muitas pedradas, muitos julgamentos. Nunca tiveram um grande peso para mim. Eu vou frisar o peso desse julgamento, porque eu sei que nem todo mundo consegue receber essa falta de apoio de pessoas que vocês amam, como está tudo bem, está tudo certo. Eu respeito o seu ponto. Muitas dessas mulheres vão se afundar cada vez mais, simplesmente porque não tiveram o apoio de você, mãe, de você, irmã. Só porque não tiveram. No meu caso, eu acho que eu já estava tão calejada que para mim tudo bem. Eu preferia entender que todo aquele julgamento, tudo que estavam falando ao meu respeito era por não querer me perder. Eu preferi encarar dessa forma e falei, tá tudo certo, mas eu sei o que eu estou fazendo. E acredite, foi a melhor coisa que eu fiz, pelo menos para recuperar o meu filho. Já que eu não podia obrigar o pai a amar esse filho. Eu tinha decidido ser mãe. E se sim, se você me perguntasse hoje, Cida, você teria feito tudo de novo? Desculpa, seria uma pergunta muito difícil para mim. Porque iria entrar o desejo de ser mãe e a crueldade de trazer uma criança ao mundo sem pai. Porque estava claro que essa criança não ia ter pai. Só que eu queria frisar para vocês que eu trouxe uma criança sem pai, motivada por um amor maior e um desejo de ser mãe, mas que eu também era uma criança e que só queria ser cuidada. Assim como tem muitas adolescentes aí, que elas só querem ser cuidadas, só querem se sentir amada. Por isso que muitas vezes se entrega para seus namorados e a primeira coisa que traz é um filho. Aí esse namorado, que poderia ser pelo menos um excelente pai, deixa essa menina para arrumar outra e talvez para fazer mais um filho. Né? Então a conversa dentro de casa, o conscientamento dentro de casa, o conselho, o sentar, o olhar no olho de seu filho, mãe, vai ajudar muito cada criança dessa. E eu devo frisar para vocês que eu não trouxe o filho no mundo porque eu me senti carente, porque eu sempre soube que eu não tinha esse direito. Eu resolvi ser mãe porque eu fui obrigada pelo diagnóstico médico que eu não poderia ser mãe e que eu teria que fazer uma esterectomia, tirando totalmente meu útero. E que meu sonho de ser mãe acabaria naquele instante. Eu só não aceitei o diagnóstico. Não é porque eu tenha sido uma criança que não foi acolhida que fui lá e trouxe uma criança ao mundo. Essa é só uma pequena observação, mães.
E assim se foi. Né? O meu caso, eu fui para São Paulo, sofri muito, porque a dor de ter deixado o meu filho era uma dor só minha, mas também não dividia com ninguém. Lógico, o meu parceiro acabava sofrendo, porque vinha a minha instabilidade, a minha necessidade de querer vir buscar meu filho, de ter meu filho, mas também eu falei para o meu filho que só voltaria a buscá-lo quando ele dissesse que gostaria de voltar a morar comigo. E assim foi. Com 3 meses que meu filho estava com o pai, eu ligava para ele todo final de semana, e nessa época ainda era ligação por ficha, orelhão, não sei, a maioria não vai saber nem o que significa, os mais antigos vão saber o que eu estou dizendo. Então não era fácil, não é como hoje, que você manda uma mensagem pelo WhatsApp. Não tinha essa facilidade da internet, da tecnologia. Mas eu ligava todo final de semana para meu filho, e numa dessas ligações ele falou que queria voltar a morar comigo. Faltava mais 3 meses para ele terminar, ficar, eu chegar ao meio do ano e pegar as férias. E eu falei, não, você não vai perder o ano, só vou te buscar tal dia. E tal dia eu estava aqui de volta com o meu marido para buscar ele aqui na Paraíba e levar para morar comigo em São Paulo. E assim se foi. De lá para cá, o meu filho não quis mais, né? Ele, infelizmente, eu gostaria que tivesse sido diferente. Eu gostaria que meu filho não tivesse sofrido tanto e, por duras penas, ter descoberto que aquele pai não queria. Infelizmente, aquele pai não queria. E o castelo que o meu filho tinha criado na cabecinha dele, por um ponto natural, que toda criança deveria ser amada e cuidada. Né? Então, meu filho também deveria ter sido amado, muito cuidado por esse pai, mas enfim, não foi, mas foi pela mãe. Eu sempre fui pai e mãe do meu filho. Meu filho é um homem lindo, muito educado, onde me dá muito orgulho, é um chefe de cozinha, mas esse processo até aí foi um grande processo, não é de uma hora para outra. Né? E houveram muitos e muitos questionamentos. Com a chegada do meu filho, iniciava-se um desconforto dentro da minha casa. De repente, aquele homem que me amava tanto, aparentemente, que parecia estar tão apaixonado, que eu acredito sim, eu acredito no amor e na paixão dele, mas também tinha a maturidade de dividir aquele grande amor da vida dele com um filho que não era dele. Por imaturidade, ele não conseguiu aceitar o meu filho. E vieram as constantes brigas, constantes dificuldades, e infelizmente o meu filho sentiu a dor que eu gostaria que ele nunca, jamais tivesse sentido. A dor da rejeição. E eu só consegui entender que meu filho sofreu a dor da rejeição depois da psicanálise. Então, sim, a psicanálise foi uma tábua de salvação, de uma certa forma, para as minhas dores. Porque elas me fizeram entender e compreender os meus. Quando eu trago para meu filho, para essa outra família, onde ele não é acolhido, começam os grandes problemas do meu filho. Hoje meu filho tem TDAH, o meu filho emocionalmente é desequilibrado, precisa de ajuda. E por mais que eu entenda que eu fiz tudo que estava ao meu alcance, que eu jamais permiti que esse homem maltratasse o meu filho, mas sem que eu percebesse, ele maltratou. Todas as vezes que ele o rejeitou, todas as vezes que ele deixou meu filho de lado, todas as vezes que meu filho, quando criança, só queria uma atenção e ele não deu. Mas eu entendo. Depois de um tempo, o Marcos conhece uma pessoa no trabalho e vem a traição. Ele me trai com uma amiga de trabalho. E foi uma grande dor. Porque, assim, mais uma vez, não foi a dor da traição em si. Foi a dor de como que eu fui traída. Esse homem que parecia ser o grande amor da minha vida, e foi. Ele foi o grande amor da minha vida. Eu confesso que eu despi minha alma para amá-lo. Quando eu venho numa rede social dizer isso, eu estou totalmente desprendida de qualquer tipo de julgamento, de qualquer tipo de vaidade, seja da parte da pessoa ou de outros, enfim. O que eu quero com esse testemunho, mulheres, é que se por acaso um dia vocês encontrarem um grande amor, não sinta vergonha por amar. Não sinta vergonha se essa pessoa não soube te amar ou se não soube te retribuir o que receberam. Não sinta vergonha, porque o peso está com ele, não está com você.
Então, sim, eu despi minha alma para amar esse homem e amei demais. Só que ele provou que não, que ele não me amou. E se vocês perceberam, até agora eu falo que acredito no amor dele. Só que agora vêm os atos. Quando vêm esses atos, eu me pergunto, o que é o amor? Hoje eu sei o que é o amor. Mas na época eu fiquei me perguntando. Mas vamos continuar. Ele me traiu da pior forma, só que ele teve uma mudança muito grande, porque eu sentia que os olhos dele eram em cima de mim. Ele era apaixonado por mim. Quando entrou essa moça, o olho dele saiu de mim e foi para ela. Eu sentei, ele chegou em casa e eu perguntei, Marcos, você se apaixonou por alguém? E ele se espantou com a pergunta, falou que não, começou a chorar e se ajoelhou nos meus pés, falou que não, que me amava, que eu era o grande amor da vida dele. As histórias só se repetem na minha vida, o padrão, né, só se repete. Que eu era o grande amor da vida dele, que jamais ele estava fazendo isso. E eu falei, Marcos, eu vou te dar mais uma chance. Você está apaixonado? Caso você esteja, não tem problema. Ninguém tem culpa de se apaixonar. Quem manda no coração? Tá tudo certo. Agora, sermos verdadeiros um com o outro, nós temos obrigação. Isso é questão de respeito. Ele, infelizmente, não foi comigo. Ele chorou nos meus pés, falando que não. Com uma semana eu descobri, eu fui buscá-lo até a empresa para tentar descobrir quem era a pessoa. Quando ele deu boa noite para as funcionárias, para os colegas de trabalho, quando ele deu boa noite, ele citou o nome. Quando ele falou o nome dela, não ficou mais dúvida que era ela. Então ali eu tive certeza. Mas deixei rolar até eu ter certeza. Passou mais uma semana, eu cheguei na minha casa e ele estava deitado no sofá ao telefone com ela. Nessa época era telefone de fio. E quando ele me viu, ele é branco, mas ele ficou pálido. Eu fui lá no Rediel, apertei e falei com a moça foi um pouquinho grossa comigo. Dei boa noite para ela, só queria saber quem estava falando com meu marido e desliguei. E fui resolver minha situação com ele. Falei para ele que tudo bem, ele só precisava ter sido sincero comigo. Não precisava ter usado de tamanha covardia. E assim foi. Eu falei, amanhã por esse horário eu não estou mais aqui. Deixei tudo lá com ele, saí com a roupa do corpo e meu filho. Fui morar no mesmo andar onde minha patroa, na época, uma chinesa, já isso em São Paulo, morava. Foi quem me ajudou demais, em todos os sentidos, todos. Essa pessoa na minha vida, eu não posso dizer que essa pessoa não tenha sido uma bênção. E talvez eu tenha pago um preço muito alto, mas está tudo bem pelo preço. Tá tudo bem. Na hora que eu precisei de apoio, na hora que eu precisei de um amigo de verdade, eu tive ela e o esposo do meu lado me ajudando. Então não importa o preço que eu tive que pagar. Por isso que eu não vou falar do preço. Tá tudo certo. Com o tempo, essa paixão do Marcos por essa moça, que eu não vou citar o nome dela, acabou. E minha vida continuou seguindo, né? Mas era uma dor insuportável. Aquilo doía demais, até que chegou um dia que ela pediu uma prova de amor para ele. E a prova de amor era levar ela no meu prédio, na hora que eu chegasse do serviço. Como geralmente eu chegava no mesmo horário da minha patroa, a gente morava no mesmo prédio, então a gente subia todo mundo junto, foi a hora que ela pediu uma prova de amor e ele levou. Quando eu cheguei, a gente abre o portão do prédio, tá os dois lá sentados, rindo, eles olham para mim, riam um pro outro, e a gente sobe no elevador, todo mundo junto. E essa, eu confesso, foi uma das maiores dores que eu senti na vida. Mas fingi que nada, e essa moça, a minha patroa, ficou pedindo perdão, que não sabia, pedindo desculpa, e mesmo dentro do elevador, na frente da moça, ela ficava, por que você fez isso com a Cida? A Cida não merece. Eu falei, fica em paz, eu estou bem. Entrei para o meu apartamento, mas assim que eu entrei no meu apartamento, eu fui direto para a sacada do meu prédio. E mesmo eu reconhecendo que eu só cheguei até aqui porque eu tenho um Deus que me ama, nesse dia eu o conheci, nesse dia eu tive um encontro com ele. Porque eu o buscava, eu orava, eu agradecia, eu até falava com ele, mas eu não achava que ele estava tão perto, que ele era tão verdadeiro, que ele era tão fiel. Então, naquele momento, eu fui à sacada do meu prédio, talvez seja um pouquinho impactante o que eu vou dizer, mas não vou cortar meu testemunho, eu vou falar ele.
Eu subi como um ato de desespero, porque o meu peito simplesmente uma chama. Aquilo queimava minha alma. E naquele momento eu falei, Deus, eu despi minha alma para amar esse homem. Eu fui uma mulher muito verdadeira, muito amiga, muito parceira dele. Então eu não aceito. Eu não aceito a dor que eu estou sentindo agora. Nesse momento, Deus, eu te desafio. Ou você tira o que eu estou sentindo, ou você tira essa dor que eu não consigo suportar. Ou hoje, Senhor, eu não sei se você existe, assim como também não sei se o Satanás existe. Mas hoje, minha vida será negociada. Porque ou você tem misericórdia e me ajuda, hoje eu entrego minha vida para ele. E eu vou acabar. Sim, eu vou acabar com a vida desse homem. Talvez seja um pouquinho pesado o que eu estou dizendo para vocês. Hoje, diante da minha consciência, é pesado. Antes, não. Antes eu estava sendo extremamente apenas verdadeira e direta. E eu fui lá e bati na porta de Deus, do meu pai, a quem eu tinha mesmo para reclamar e pedir socorro. De uma forma linda, de uma forma encantadora e única, eu me senti abraçada por um edredom. Eu estou dizendo abraçada por um edredom, não quer dizer que eu vi esse edredom. Quer dizer que eu senti a macieza de um edredom me abraçando e me levando para a cama. Quando eu acordei no outro dia, eu estava muito bem. Eu estava espiritualmente muito bem. Eu estava feliz. E não entendi o porquê. Simplesmente porque eu tinha esquecido. Me arrumei e saí. Quando eu desço no meu prédio, quando eu abro a porta, a primeira cara que eu vejo são os dois abraçados. Só que acredite, não tinha mais dor. Aquilo não doía mais. Para mim, na época, inexplicavelmente, e eu fiquei no meio da rua, batendo em mim e perguntando, mas cadê? Cadê a chama? Afinal de contas, tinha doído demais na noite anterior. Quando eu cheguei no serviço, eu fui contar para minha amiga, foi aí onde me veio a lembrança, que eu tinha desafiado a Jesus. E que sim, com merecimento ou apenas pela graça, esse Deus tão bom, ele tinha tirado toda e qualquer dor que eu sentia por esse rapaz. Eu passei a ver o casal como pessoas que não influenciavam mais na minha vida. Como não influenciava mais, não tinha mais o mesmo peso, e eu dei continuidade à minha vida. Dessa vez comecei a sair, comecei a namorar, comecei a seguir minha vida. Só que quando eu comecei, esse homem simplesmente descobriu que não amava mais essa mulher e ele começou a me perseguir. E ele ia beber de frente à minha casa. E ficou 3 anos esse rapaz lutando para voltar. Eu saí daquele dia, né? Comecei a contar para minha amiga. E naquele dia eu percebi que sim, que Deus tinha tido misericórdia de mim. Não é que ele me ouviu e me senti ouvida por um pai. Foi um dos melhores e maiores sentimentos que eu pude sentir. Foi muito bom, muito bom. Foi algo sobrenatural. Mais uma vez eu vi a mão do Senhor. Nesse dia eu tive mesmo um encontro com ele. É tanto que depois de algum tempo eu procurei a igreja. Hoje eu vou à igreja. Eu me converti ao Senhor. Eu sou convertida ao Senhor por saber de tudo que Ele fez na minha vida. Fiquei muito grata. Só que depois de um tempo, o tempo foi se passando. E o Marcos continuou me buscando. Me procurava, descobriu que não gostava da moça que ele vivia. E começou a me procurar. Isso passaram-se 3 anos. Com 3 anos, amigos mais próximos sempre falavam: Cida, dá uma chance, por que não? Vocês se amam tanto, é tão bonita a relação de vocês. E eu resolvi dar essa chance. Numa dessas chances, eu resolvi dar uma chance, na verdade, de uma conversa. Porque eu já não gostava mais dele. Eu não tinha raiva mais, já tinha perdoado de uma certa forma, mas, enfim. Quando fui ter essa conversa com ele, a gente se beijou. E nesse beijo, acredite, Deus devolveu tudo que eu sentia por ele. Absolutamente tudo. Todo o amor que eu tinha por ele voltou. De uma forma inexplicável. Então voltamos, hoje temos uma filha linda, de 14 anos de idade. Sendo que, posso dizer que o Marcos mudou? Sim, acho que ele mudou, acho que ele estava disposto a se melhorar como homem. Mas, infelizmente, ele não conseguiu aceitar meu filho. E esse foi o divisor d'águas. Porque quando eu decidi ter uma filha com ele, foi justamente para que ele pudesse sentir um amor maior. Eu pensei,
Na hora que ele tiver um filho, ele vai saber o que significa o amor de uma mãe. Então ele vai saber separar que o amor por uma mulher é uma coisa, um amor por um filho é totalmente diferente. Mas infelizmente, com a chegada da minha caçula, não resolveu os problemas. Parecia piorar a nossa situação. Quando foi em 2015, a gente viajou, né, saiu de férias e eu falei para ele, olha, eu vou te esquecer. Eu não aguento mais, eu não acho justo o que você está fazendo com meu filho. Houveram muitas discussões que eu não estou colocando aqui nesse testemunho porque eu não acho que seja tão importante. O mais importante que eu quero que vocês entendam é a parte que eu voltei diante de um perdão, de tudo que Deus fez e que sim, que a gente teve uma vida linda, mas que pela falta do conhecimento, se o Marcos tivesse procurado ajuda, se eu soubesse na época, tivesse procurado ajuda junto com ele, fôssemos fazer terapia, com certeza estaríamos hoje casados com nossa família feliz. Né? Nossa família não tinha sido desfeita, mas infelizmente nem eu nem ele tinha esse conhecimento e viemos sim ao divórcio. Quando eu completei os 40 anos, cheguei ao divórcio com o Marcos, foi quando eu conheci o André, que foi esse rapaz que eu tive um relacionamento abusivo. E meu casamento acabou por ali. Passaram-se 10 anos divorciada de Marcos. Depois de 10 anos eu me reencontro com Marcos. E inexplicavelmente, como eu te falei, como eu já tinha vivido esse relacionamento abusivo, quando eu encontrei o Marcos, ele foi um rosto acolhedor. Eu me senti acolhida por ele, mesmo sabendo de tudo que eu iria passar. Mesmo já conhecendo minha história. Porque se houve um divórcio, teve um porquê. Não se acontece um divórcio do nada. Tem-se uma história que não foram compreendidas por ambos e que chegaram ao ponto de um divórcio. Então, se você repete essa história, esse ciclo, você só está repetindo a tua história e não vai levar a lugar nenhum. É como se você pegasse um trem errado e tivesse que descer e pegar novamente de volta. Você só alongou o teu percurso. Mas enfim, nós tentamos voltar. E mais uma vez não deu certo, até porque eu já era outra pessoa. Ele também, junto a esses 10 anos, vieram maturidade, vieram outros relacionamentos da parte do Marcos. E assim, ele já não era mais aquele homem que um dia eu conheci. Confesso ter sofrido bastante no início, porque quando eu entrei nessa relação, por ele ser um rosto conhecido, entrou a dependência emocional, por causa do meu relacionamento abusivo. Então, assim, é tudo um círculo, que se você não tratar, você vai repetindo, e não vai conseguir ser feliz. Porque você vai só trocando seus pares, como se você estivesse num círculo, repetindo as histórias. Então, infelizmente, ou você trata ou não consegue ser feliz.